Agora, dando continuidade à nossa aula, certo? Nós já modificamos aqui de forma que toda vida que nós digitarmos algo nas células, né, ele vai exibir uma mensagem dizendo que a gente alterou porque o evento change está sendo executado. Qual é o principal defeito, né, desse método? É que qualquer célula que a gente modificar, ele vai exibir essa mensagem. Mas no nosso caso a gente só quer alterar essa linha aqui do faturamento, né? A gente quer que quando se chegue, né, ao final da semana, né, a gente alterou aqui, inseriu novos valores, ele exibe o gráfico. Então para a gente só é interessante chamar, né, o evento change se essa linha 4, né, a linha de faturamento, for alterada. Então a gente vai alterar o ambiente do VBA, Alt F11, certo? Nosso aqui, a nossa planilha. E agora a gente vai ter que limitar apenas a linha 4. Vamos colocar aqui uma condição para poder fazer essa verificação. Se o target, né, a nossa variável aqui de célula, .rom, ou seja, se, né, a linha, né, que a gente está digitando for igual à linha 4, então execute a mensagem. E aqui a gente pode finalizar end if. Vamos tentar aqui modificar outra célula, nada. Vamos tentar aqui modificar a célula referente ao faturamento. Agora ele exibiu a mensagem, por quê? Porque a gente restringiu esse evento apenas à linha 4, então está de acordo com o que a gente necessita para a aplicação. Então, para a gente exibir o gráfico, não basta só que a gente altere, né, a linha, né? A gente tem que exibir o gráfico de uma forma que, quando a primeira semana for completamente preenchida, né, ele já gere um gráfico. Quando a segunda semana for preenchida, ele já gere outro gráfico. E assim sucessivamente. O que é que acontece? Né? Da forma como está, ele não reconhece, né, o que é uma semana, o que é a segunda semana. Né? Para ele é uma coisa só. Né? O VBA ainda não compreende o que a gente quer fazer na nossa aplicação. A gente só restringiu a linha. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui a fórmula CORRESP, né? Uma fórmula da planilha. Vamos ver como é que ela funciona. A fórmula CORRESP, vou abrir aqui parênteses, a gente pode visualizar os parâmetros dela. Nós precisamos de um valor procurado, de uma matriz procurada e do tipo de correspondência. O valor procurado, no nosso caso, será a numeração da semana, né? Ou o nome da semana, né? Tá como string aqui. A gente quer saber até onde esse valor se estende, certo? Ele não precisa saber quantas vezes, mas se ele souber até onde se estende, né, será basicamente o tamanho do nosso gráfico. A gente precisa saber a matriz procurada. No nosso caso, a matriz que a gente vai procurar esses valores seria a linha 3, certo? Toda a linha 3, porque ele vai percorrer ela e vai ver a extensão desse valor. E o tipo de correspondência é correspondência exata, né? A gente quer que todo esse nome seja igual ao que está sendo procurado. Então vamos fazer aqui um teste. Valor procurado, no caso aqui seria a primeira semana. Primeira semana, exatamente como está digitado, tem que ser, porque senão ele não vai encontrar, já que a gente vai colocar uma correspondência exata. Primeira semana, quem é a nossa matriz? Vamos colocar aqui até o final da nossa linha 3. Certo? Essa é a nossa matriz. E a nossa correspondência é exata. Colocar um 0. Pronto. Então, ele me retorna que o meu valor procurado aparece na primeira coluna. Certo? Coluna 1. No nosso caso, na planilha, é a terceira coluna. Mas percebam que a nossa matriz procurada, ela inicia da coluna C. Então, para essa matriz de correspondência, ela é a primeira coluna. Vou arrastar aqui, então ele está encontrando, né? Começa esse valor a partir da primeira coluna. O que acontece se eu arrastar ele para cá? Vai dar um erro. Por quê? Porque o valor procurado, não é? Ele não existe nessa matriz. Percebam, né, que a linha, né, ela também foi andando para o lado, né, da matriz de correspondência. Aqui ela começa da J, aqui ela começa da I. Então nós podemos tornar ela fixa. Né? Vou clicar aqui, F4. F4 no outro também, no outro valor. Então agora ela vai ficar fixa, né? Esses valores, conforme eu vou arrastar, ele não vai ficar andando, né? Entre aspas, para o lado.
Ok, nossa matriz está fixa, mas o valor que eu estou procurando ainda é o primeiro. Se eu modificar aqui nessa semana para a segunda semana, ele já vai me retornar a coluna 8, ou seja, a segunda semana já começa da coluna 8. Se eu arrastar aqui, tudo ok. E se nós arrastarmos aqui a terceira semana, ele também vai procurar o segundo valor. Então, a terceira semana começa da coluna 15. E por fim, a quarta semana começa da coluna 22. Isso aqui que nós estamos fazendo é apenas um exemplo, né, do que nós precisamos, mas vai ser basicamente essa função que iremos utilizar para poder encontrar esse intervalo aqui, certo? Para isso a gente precisa do valor de procura, da matriz, que no caso é a nossa linha, e de uma correspondência exata. Com isso, né, vocês percebem que a gente consegue definir os intervalos de maneira correta. Então agora a gente pode ir para o ambiente VBA. Né? A gente já delimitou que apenas quando a linha 4 for modificada. Agora nós vamos criar aqui uma variável chamada de coluna, certo? A nossa variável coluna, ela tem que chamar essa função. Como é que nós chamamos uma função dentro do VBA? No caso é uma função de planilha, então a gente vai worksheet, né? Worksheet function, ou seja, a gente quer acessar uma função da planilha, ponto, o nome daquela planilha. A função corresp, né, de correspondência, ela é a função match, dentro do ambiente VBA, certo? É a mesma função. No caso aqui, quando a gente abrir o parênteses, a gente vai ver aqui, opa, match. Pronto. Vamos abrir aqui o parênteses, vamos tentar aqui passar os parâmetros. A gente vai aqui colocar nosso primeiro parâmetro, que é o valor de procura. No caso a gente vai chamar aqui offset. No caso target ponto offset, certo? Por que target ponto offset? Porque nós estamos modificando a linha 4, nós queremos procurar um valor da linha acima, então a gente vai deslocar, né, uma linha para cima. Então quando a gente desloca uma linha para cima, se o padrão é para baixo e para a direita, então a gente está indo menos 1, não é? Menos 1 para cima e nenhuma coluna para o lado, certo? Vamos dar aqui uma vírgula. Quem é o nosso segundo argumento dessa função? A gente já tem, né, o valor, a gente precisa agora da linha. Como é que a gente chama uma linha inteira? A gente pode chamar aqui o objeto range, certo? Nosso objeto range vai ter como parâmetro a linha 3, 2 pontos, 3. Por quê? Porque eu quero toda a linha, né? A gente não interessa qual é a coluna, a gente quer que ele percorra, né, toda a linha. Nossa matriz vai percorrer toda a planilha a partir da linha 3. Só para confirmar, né? Linha 3 aqui. Por fim, o nosso último argumento, né? Vou dar aqui mais uma vírgula, o argumento 3 seria o argumento 0, ou seja, de correspondência exata. Né? Vamos ver se está tudo ok. Worksheet function.match. A gente passa aqui todos os parâmetros, né? O valor que eu quero procurar, o range, né, referente à matriz de procura, e o valor de correspondência, certo? Se a gente tentar modificar aqui a linha, né, vou digitar aqui um valor, né, ele vai dizer que a variável não foi definida. Por quê? Porque aqui a gente tem o option explicit. Se nós apagarmos aqui o option explicit, tentarmos modificar, redefinir seu projeto, continua assim mesmo, ok. Ele vai sempre perguntar aqui, ó, vou tentar novamente, pronto. Ele perguntou se eu queria redefinir o projeto. Então percebam que ele vai pular essa linha e vai direto para o MSG Box. Por quê? Porque a gente não colocou nenhum comando de exibição. A gente pode aqui tentar aqui concatenar, né? Você alterou, certo? A coluna, 2 pontos. Vou aqui concatenar com a nossa variável coluna, ver o que ele vai exibir agora. Clicar aqui, apagar isso aqui. Enfim, ok.
Vamos aqui alterar aqui valor, certo? Você alterou a coluna 3. Se nós tentarmos alterar isso aqui, por exemplo, novo valor, você alterou a coluna 10. Tá errado? Não. A gente visualizou aqui que os valores aqui ele encontra a coluna 1 e aqui ele encontra a coluna 8, porque a nossa matriz, né, ela iniciava dessa coluna C. Agora, como a gente pediu para percorrer toda a linha, né, a gente tem mais duas colunas, então realmente essa aqui seria a terceira coluna e essa coluna aqui é a coluna 10. Então, para a gente não ficar reduzindo, né, a nossa matriz, porque pode ser que a gente queira fazer para vários meses, então essa função aqui ela já percorre toda a linha. Então a gente não precisa mais ficar alterando, né, a distância da matriz, a gente já deixa logo a linha inteira e ele já vai encontrar os valores para a gente. Então nesse caso aqui está correto sim, né, esse valor. A gente vai finalizar aqui essa segunda etapa, né, nós já criamos aqui o escopo do problema, a gente já atribuiu aqui a variável, a função corresp, né, viu como é que ela funciona. A gente limitou, né, a modificação, né, do target aqui apenas para a linha 4, que é a nossa linha com os valores de faturamento. E nós utilizamos a função corresp, né, para poder limitar ali a nossa matriz de procura. Então com isso nós finalizaremos aqui essa segunda etapa.